Senhor presidente, demais deputados, demais deputadas, mais que defender o destaque, eu quero defender uma estratégia que a gente está colocando em curso. O que se encaminhou aqui, pelo que eu entendi, é que se está votando em primeira votação uma emenda constitucional que não terá, na sua forma final, a versão que está sendo votada e que nenhum de nós, deputados, sabemos qual será essa versão final. Quando sabemos que emendas constitucionais só podem ser alteradas na primeira votação. A gente derrubar o quórum desse projeto, preservando algum dos destaques, é a possibilidade da gente acertar esse projeto com base nesse destaque, produzindo uma subemenda por acordo. Porque se não for isso, ou nós vamos sair daqui com uma emenda constitucional que define que o sistema socioeducativo é parte da segurança pública e não da educação, o que vai criar um problema administrativo, financeiro e orçamentário para o governo, ou nós vamos sair daqui com a situação esdrúxula de termos aprovado em primeira votação uma emenda constitucional que ninguém sabe qual é o texto final. Isso é muito grave. E faz isso sem ter consenso. Faz isso com uma parcela considerável dos deputados tentando derrubar o quórum. Isso é muito grave para o processo legislativo. Isso é muito grave no que diz respeito aos direitos regimentais da minoria. Se essa emenda constitucional amanhã não estiver publicada no Diário Oficial, eu vou entrar com requerimento para ter acesso e conhecer a redação. Porque um encaminhamento desse tipo só pode ser feito por consenso. Se um deputado diz que não acorda um encaminhamento desse tipo, não pode ser feito. E nós temos pelo menos 4 partidos com suas lideranças dizendo que não aceitam votar uma emenda constitucional que ninguém sabe qual é o texto. Derrubar o quórum em um desses destaques é mais do que defender qualquer mérito que a gente possa estar defendendo. É defender o parlamento, é defender o processo legislativo, é defender a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que não pode ser modificada nesses termos. Porque nesses termos, o que vai se fazer é a privatização do processo legislativo. Se está votando aqui que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro foi modificada. E depois, uma comissão vai definir qual é a redação da emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que vai voltar para ser apreciada em segundo turno. Me desculpem, senhores deputados, senhores deputadas. Nesses 5 anos que estou nessa casa, isso nunca tinha acontecido sem que fosse consenso entre todos os deputados. Deputado Flávio, Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo, senhor presidente. Senhor presidente, Max, obrigado pela parte, Flávio. Primeiro o seguinte, ao longo do ano, por algumas vezes ali, eu debati com alguns deputados aqui embaixo, justamente porque pode-se tudo. A gente respeita o direito do deputado, mas não pode dizer uma coisa que não é verdade. Vossa Excelência está dizendo uma coisa que não é verdade. O que tem aqui é um acordo para não se votar o segundo turno, sem se fazer audiência pública, e aí, se chegar a um acordo para modificar o que foi votado aqui, então o texto que nós vamos votar aqui é claro. E quem está derrubando o quórum é a oposição, que está fazendo obstrução do direito. Então, dizer que nunca foi feito isso aqui, Vossa Excelência está faltando para a verdade. Por quê? Porque nós está muito claro que vamos votar. Está muito claro e transparente.
Então dizer que aqui nunca aconteceu isso, que não sabe o quórum, nós temos um acordo aqui, que foi feito. Agora aqui ganha se perde, e vai ao voto. Então, se Vossa Excelência não aprovou nenhum destaque de Vossa Excelência, não pode dizer que um texto não existe. O texto existe, é claro, os destaques estão sendo rejeitados, e a gente pediu ao autor das emendas que nós pudéssemos, com uma tranquilidade, ouvindo, fazendo audiência. Então, Vossa Excelência está encaminhando, com todo respeito, não é verdade que Vossa Excelência está encaminhando, discutindo aí, levando a crer que nós estamos votando uma coisa que não se conhece. O texto está claro, foi publicado no Diário Oficial, o intestício foi respeitado porque tem um requerimento. Então, com todo respeito, não é isso. Toda vez que um parlamentar falar coisas aqui, como já fiz 2, 3, 4 vezes, pode discutir, pode ir contra o deputado A, B, C, D, mas tem que respeitar a casa, com todo respeito. Tem que respeitar a casa, porque a palavra pode se falar qualquer coisa achando que é por aí, não é verdade. Senhor presidente, respeito muito Vossa Excelência, que inclusive poderia, pelo tema de sua intervenção, ter discordado de mim da própria presidência e desceu para pedir uma parte. Mas eu quero discordar de Vossa Excelência. Eu não participei nessa casa, nesses 5 anos, de nenhum encaminhamento onde o texto final de uma emenda constitucional tenha ficado em aberto sem que esse encaminhamento fosse consensual entre todos os deputados. Hoje isso não está acontecendo. Uma parcela dos deputados é contrário a esse encaminhamento, tem um entendimento da maneira que o texto está, que ele causa um estrago administrativo, se está aprovando o texto assim mesmo, para se tentar um acordo de modificar para que ele seja aceitável, e caso ele não seja aceitável, ele vai voltar do jeito que está para ver se ele é derrotado. Eu acho, senhor presidente, todo respeito a Vossa Excelência, inclusive Vossa Excelência estava subindo a escada, eu falei que respeito mais ainda o fato de Vossa Excelência ter descido para me fazer uma parte, quando Vossa Excelência poderia, inclusive, dar prerrogativa de presidente, me rebater ao término da fala, aí da sua cadeira. Mas eu não participei aqui, nesses 5 anos, de nenhum encaminhamento de emenda constitucional desse tipo. Se eu estiver me esquecendo, se tiver algum exemplo que Vossa Excelência ou algum deputado se lembrem, não tem problema nenhum em reconhecer, não me lembrei, tudo bem, isso já foi feito, mas continuarei discordando. Mas não me lembro. Então deixa eu aclarar, deputado. Mas não me lembro. Deixa eu aclarar, deputado Flávio. O autor está na pauta. Como nós temos feito todo o tempo aqui. Se o autor concorda em retirar, a gente retira. Se a mensagem for do governo, o líder do governo fala pelo governo. O autor não concordou em retirar, pelo contrário, eu entendo, senhor ele presidente. abriu mão do direito dele e ainda vai discutir na frente. Então, o texto é está aqui, ele se deixou à disposição, ele não concordou em retirar, eu fiz o apelo a ele. Eu fiz o apelo a ele, ele retirou uma, e ele não concordou, e ele poderia ir para o voto, perdendo ou ganhando, pelo contrário, ele quer garantir a primeira votação e está aberto a discutir no futuro 2 audiências públicas que eu propus. Então, o texto é claro, está aqui, foi publicado. Ele não abriu mão de retirar, mas em compensação ele abriu mão de discutir no futuro. Se tem modificação, ele vai reapresentar a emenda constitucional. Essa não vai valer. Se tiver acordo, ele vai reapresentar a emenda. E vamos votar de novo o primeiro turno, segundo discussão. Então, o texto é claro, existe. O que ele fez foi uma gentileza no parlamento, porque aqui a gente sempre respeita o direito de todos os parlamentares. Claro que a gente tem sempre um entendimento de pedir, de fazer, mas não dá, o deputado não abre mão, a gente respeita. É sagrado o direito do deputado. Então, não é verdade que o texto não existe, o texto existe. Ele não abriu mão de retirar. Então, a gente, por um acordo, vamos discutir uma vez, convencendo o autor, que ele pode vir aqui o texto dessa forma e a gente votar diferente, ao invés de aprovar, reprovar. Mas ele fez a gentileza de dar um encaminhamento de ouvir no mínimo 2 audiências públicas e discutir. Uma vez concordando em mudar, ele irá reapresentar uma PEC e retirar essa. Mas sem problema, desculpa interromper Vossa Excelência, vou garantir o tempo de Vossa Excelência. Não obstante, reconheço o esforço de Vossa Excelência para buscar um entendimento dessa pauta, para respeitar inclusive os encaminhamentos, mas o que acabou sendo feito
é muito ruim, porque, seguindo isso que Vossa Excelência falou, nós vamos ter que voltar a votar essa matéria, em primeira, porque o texto como está, ele cria um problema para o Estado. Ele diz, o Degase é agora da segurança pública. Se é da segurança pública, não pode receber recursos dos 20% constitucionais. Tem 2 decisões na Justiça de ações movidas pelo Ministério Público que proibiu o PROEIS de ser remunerado com dinheiro da educação. Quem acompanha o debate da educação sabe disso. O projeto Cuidar, apresentado pelo secretário Pedro Fernandes, na sua primeira versão, que previa a contratação de profissionais da reserva da área de segurança pública, foi abortado, porque ele recebeu uma recomendação do Ministério Público, dizendo que aquele projeto, na avaliação do Ministério Público, não poderia usar recursos da educação. Agora, o que essa emenda constitucional faz é nos gerar um impasse. E por que tem que ser votada hoje? Por que não pode votar na primeira semana para a gente aprofundar uma discussão? Para pegar uma redação que pudesse ser consensual. Eu queria votar favorável de uma emenda constitucional que aumentasse os direitos dos agentes socioeducativos, que garantisse aposentadoria especial para eles. Eu queria votar a favor dessa emenda. Aliás, eu quero. Vou apresentar uma emenda constitucional específica sobre isso até amanhã, para garantir para os agentes socioeducativos o direito de se aposentar com as mesmas prerrogativas que um professor. O que eu não queria é que a gente fizesse uma votação que, na minha humilde avaliação, nos coloca num cenário de incerteza. Porque ou a emenda é votada de uma forma que não pode vigorar, então ela vai ser derrotada em segundo, porque o governo vai ter que ficar contra, para evitar o caos administrativo financeiro, ou ela vai ter que ser modificada e reapresentada para ser votada de novo em primeira, quando a gente poderia ter construído um acordo de votá-la em primeira. Então, o nosso destaque, aí eu quero concluir falando isso, o nosso destaque, se ele consegue derrubar o quórum, ele salva a possibilidade do acordo. Vamos, com base na nossa emenda, fazer o processo legislativo como ele deve ser feito, chegar a um entendimento e votar com as subemendas que forem necessárias para que tenha um texto de acordo e a matéria não precise novamente ser votada em primeira. Se há espírito para fazer esse entendimento, a gente aproveita a nossa emenda, o nosso destaque que ainda não foi votado, se faz o acordo. Se não, eu não consigo entender para que a gente está fazendo essa votação. Porque se a matéria para valer, ela não pode ser aprovada em segunda. Se é para sofrer uma mudança, para que atropelar os trâmites legislativos, não tendo consenso para isso? Porque quando tem consenso no parlamento, muitas vezes a gente entende que é possível passar por cima de algum ponto do regimento por consenso, mas não tendo consenso, sinceramente, eu acho que é um retrocesso do ponto de vista das relações democráticas que a gente estabelece nesse parlamento, a gente tem um tipo de encaminhamento como esse. Então, esse é o nosso apelo, todo o respeito que eu tenho ao deputado Max Lemos, que é um dos deputados dessa casa, com quem eu mais busco diálogo, com quem eu mais converso, troco avaliações sobre a conjuntura política, sabe que eu tenho o maior apreço por ele. Tanto que eu vim buscando entendimento, mas acho que não é o deputado Max Lemos, muito menos o presidente que se esforçou por um entendimento, mas acho que aqui o conjunto de deputados e deputadas não conseguimos dar um desdobramento para essa situação que fosse satisfatório para responder à demanda da categoria, para preservar o processo legislativo e permitir que, a partir de um processo de diálogo, a gente conseguisse alcançar. Então, diversos deputados e deputadas que temos divergência de conteúdo com a emenda tal qual ela está, mas que queremos buscar uma melhor redação, vamos continuar tentando derrubar o quórum com o objetivo de, tendo uma emenda que não tenha sido apreciada, a gente salvar o trabalho legislativo, modificando essa emenda para caso se consiga um acordo. Caso não se consiga, se derruba a emenda e a redação tal qual ela está vai ser apreciada para que a maioria dos deputados aprove ou desaprove.